Olá, pessoas! Estamos de volta com mais um episódio de Os Agilistas. E hoje a gente trouxe uma certa polêmica. Quem não gosta de uma polêmica, hein, gente? Pois é. Bom, com essas mudanças todas, eu vou começar até por uma das empresas que é referência quando a gente fala em empresas que estão realmente ousando em mudar seu modelo de gestão. E sempre vem à mente a Zappos, né, que chegou num nível assim de implementar lá uma holocracia. E uma das decisões do CEO, sempre esqueço o nome dele, é um nome asiático, Tony, alguma coisa. Tá pesado. Bom, e ele fala o seguinte, em um dado momento ele demitiu, ele diluiu, né, acabou com a figura do gerente. Nos últimos anos, ao contrário disso, né, nessa contramão, a gente tem visto cada vez mais as empresas e as pessoas investindo nessa formação. Eu sou gerente de projeto. Então, aproveitando que a gente está com esses dois grandes especialistas aqui, Marcelo Schuster, CEO da DTI, e o Regis, né, líder da tribo Balboa, nesse bate-papo que já está durando 3 episódios, para entender de vocês como é que fica a questão do gerente de projetos nesse mundo ágil. Legal. É importante falar, Denise, que assim, nesse assunto, ele é um assunto realmente acalorado, né? Você abriu falando de polêmica, porque de fato, assim, a gente talvez vai falar aqui muito mais de experiência, como a gente tem visto esse papel, como a gente tem visto como dar carreira para essas pessoas, como essas pessoas se encaixam, do que propriamente alguma certeza, até porque a gente não é muito prescritivo em quase nada aqui, né? Vai abrir o nosso coração aqui para você, a gente mostrar, porque isso a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? A gente não tem realmente uma receita para isso, vai dizer como a gente tem feito na DTI, né, Isso, Regis? perfeito. E não significa que é modelo para vocês, não, é a nossa vulnerabilidade exposta. Então, assim, eu vou contar da minha experiência, que ela pode ser útil para outras pessoas que estejam escutando aí. Que eu me deparei justamente com essa questão há algum tempo. Eu tenho aí de DTI 2 anos e meio, né? E eu vim para a DTI, embora eu tenha trabalhado com agilidade desde 2004, assim, eu tive um período, vamos chamar assim, de um hiato, onde eu fui trabalhar com projetos tradicionais mesmo, e investi na minha formação de gerente de projetos tradicional, o que você esperaria que uma pessoa que quer essa carreira faria mesmo. Me certifiquei, estudei, enfim. Então, quando eu chego na DTI, há um tempo atrás, né, esses 2 anos e meio atrás aí, e volto a ter contato com ágil, tinha alguns cacoetes ainda, né, que eu tinha adquirido. Cacoetes é ótimo. Né, alguns cacoetes que eu adquiri nesse meu período mais tradicional, vamos chamar assim. E aí, eu tive que refletir exatamente assim, cara, o que eu sei, o que eu aprendi que dá para aplicar aqui ainda, ou o que de fato, cara, não dá mais para aplicar. E eu tive 2 gatilhos assim para essa reflexão que foram muito interessantes. O primeiro foi assim, eu fui olhar lá o Manifesto Ágil, sempre ele, e tem lá, né, quem conhece ali, tem as 4 coisas que se valorizam mais do que outras 4 coisas, né, as frases lá. Então tem colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato, indivíduos, interações mais do que processos e ferramentas, responder à mudança mais do que seguir um plano, enfim, tem os 4 lá. E aí eu fui vendo que a minha atuação como gerente de projetos, especialmente o mais do que seguir um plano, estava toda do lado direito, né, da frase lá, nas coisas que a gente valoriza, que tem valor, mas que tem menos valor do que as da esquerda. Então, isso para mim foi uma abertura de olhos assim, muito grande. Já é um indício que o gerente de projeto tradicional já tem menos valor se ele ficar da forma tradicional, né? Assim, ele acrescenta menos, né? Porque está do outro lado que tem menos valor, né? Exatamente. Então, assim, cara, aí eu passei a me enxergar, assim, cara, de fato, eu vou ser overhead. Por quê? Porque tem um princípio, né? Além desses 4, depois ele se desdobra lá em 12 princípios, e tem um que fala que a medida do progresso é o software funcionando, né? E a gente hoje até questiona um pouquinho, fala que é o valor entregue, né? Mas vamos pegar como está lá. Cara, nenhuma hora do gerente de projeto se reverte diretamente em software funcionando, diretamente, ele não codifica nenhuma linha de código. Então eu peguei o Manifesto Ágil, esse foi o primeiro gatilho ali para eu refletir, cara. Então, para eu acrescentar alguma coisa aqui nas nossas entregas, eu tenho que ter alguma mudança na minha forma de agir, no que eu aprendi. E um outro que eu acho muito engraçado, que a frase em si, o gatilho em si, ele é ridículo, mas ele trigou uma reflexão profunda, foi um artigo que eu li, olha pra você ver que negócio nada a ver, assim,
sobre como que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos gerentes de projeto em algum momento do futuro, sabe? Essas coisas futuristas. Mas por que isso foi importante para mim? Porque tinha uma provocação nesse artigo que era assim, cara, o que você traz para a mesa, né, que uma inteligência artificial daqui a um tempo, evoluindo um pouquinho mais, não vai conseguir fazer? O que você tem de único que ela não vai fazer? Porque se você pensar que o gerente de projetos está só reunindo dados, fazendo relatórios, reunindo indicadores, mesmo que ele faça isso formatado e bonito e distribua para as pessoas corretas, gente, daqui a pouquinho, se já não está, né, daqui a pouquinho você vai ter uma inteligência artificial que consegue fazer isso muito melhor que você, pegar mais dados de mais fontes e ler mais sinais que você e formatar isso e comunicar isso para as pessoas envolvidas e que tem que receber. Então esses dois gatilhos foram muito importantes para eu começar a rever a minha atuação na época como gerente de projetos e fazer uma reflexão. Cara, então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma outra coisa aqui. O que eu aprendi tradicionalmente não vai funcionar nesse contexto. Uma frustração muito grande, porque é um investimento pesado que você fez, né? Que os gerentes fazem, né? E de repente cair a ficha de que isso não vai te levar a um lugar muito bacana no futuro próximo. Como é que foi isso? Assim, eu te falo que só não foi muito dolorido, assim, porque no fundo eu acreditava que eu realmente estava fazendo a coisa do jeito mais próximo do que devia, vamos chamar assim. Tá. Ou seja, onde eu estava, no contexto que eu estava me inserindo, estava mais próximo do que eu acreditava. Então, cara, na verdade, assim, o tradicional ele funciona muito bem para determinados contextos. Não estamos tirando valor nunca disso, né? Tem algumas coisas que estão testadas e provadas pelo tempo. Mas no contexto de negócios que a gente vive hoje, e principalmente no âmbito do software, cara, realmente tem que rolar uma adaptação aqui e eu acredito que eu estou mudando para melhor, vamos chamar assim, né? Então, vamos dizer assim, foi assim que eu lidei com a minha frustração. Assim, cara... Muito bacana, Regis. Não, e aí, assim, o que eu comecei a refletir, então, é que assim, cara, se tudo que eu faço aqui é um overhead, então eu tenho que, na verdade, agir talvez muito mais no ambiente, muito mais nas condições das pessoas, que as pessoas têm, as pessoas que estão diretamente envolvidas na construção do software, para que elas tenham as condições, então, de fazer, entregar o valor para o cliente da maneira como devia, né? E aí a atuação passou a ser muito mais pontual, por incrível que pareça, assim, e de muito mais impacto do que um mero relatório, do que uma reunião que eu puxasse, sabe? E aí começou, assim, com pequenas coisas. Essa mudança de mindset ela vem sempre primeiro, né? Essa mudança de mindset ela começou a desdobrar em algumas ações, como essa, por exemplo, de focar mais nos impedimentos que o time estava colocando, em focar mais em comunicar para o time o propósito que a gente estava perseguindo e manter o time engajado em torno de um propósito, mais em torno de enxergar, às vezes, alguma coisa que o time nem está enxergando como impedimento, mas você vê ali, cara, vocês estariam muito melhor se a gente estivesse fazendo isso dessa outra forma, que começou a ser muito mais nesse sentido do que no anterior, sabe? Uma dúvida. Nessa formação clássica, de que forma isso é tratado? Quando você fala assim, comecei a prestar muito mais atenção no ambiente, no time, no que... Isso aí não é tratado ou não é dado uma ênfase? Porque eu desconheço a formação em gerência de projeto, por isso a dúvida. Assim, de novo, sem querer ser injusto com nenhuma metodologia, com nenhuma forma de fazer. É claro que isso de alguma forma está no tradicional, que você tem uma gestão de pessoas, é uma das áreas de conhecimento que se tem que se dar foco. A questão é mais, talvez, no como, né? Porque do outro jeito, você é muito levado a pensar assim, cara, eu vou pensar tudo antes, de antemão, como que eu vou gerir meu time aqui, como que eu vou me comunicar, como vai ser os papéis, vai ter tudo muito prescrito. E a partir do momento que isso começa... Gente, é lógico que eu estou fazendo um exagero aqui, levando para um extremo, mas para ficar didático, né? Então, à medida que isso comece, é só eu seguir o que eu planejei, então. Então, é só eu dar... Mas você falou, isso mesmo. A escola mais tradicional, ela sei lá, 80% dos processos são todos focados em planejamento, ou mais, né? Eu lembro de ter lido algum artigo muito antigamente que falava isso. E, gente, é mais recurso, né? Assim, não é eu entendo assim, uma coisa que o Regis está fazendo, que a gente tem que tomar muito cuidado, eu concordo com ele. Eu não acho que a gente pisa em cima de nenhum conhecimento existente, né? Ou seja, o corpo de conhecimento que existe, por exemplo, do PMI,
ele é importantíssimo e é claro que ele serve de base para um tanto de coisa. Acho que é muito ruim alguém chegar e... Mas a perspectiva de ser centrado nas pessoas e de entender que o mundo é complexo e incerto, ela muda muito, entendeu? Essa é a abordagem, né? A abordagem ela foi construída para um outro tipo de contexto e um outro tipo de... Só para adicionar uma coisa nessa conversa, Claro. porque assim, a gente tem tanto o gerente de projeto no cliente quanto o gerente de projeto da DTI, por exemplo. Né? E vocês até perguntaram para mim antes, né, nos bastidores, né? E o gerente de projeto da DTI, né? Assim, Por que a DTI tem gerente de outro projeto? dia, afinal. Outro dia um cliente me fez essa pergunta, né? E é interessante porque, assim, o que eu fico vendo? Eu acho que tem dois... Primeiro, o Rez mesmo falou na hora um negócio que eu acho interessantíssimo, porque, assim, independentemente do nome que você dá, é muito claro que você precisa de um perfil diferente do perfil da equipe que está lá, entendeu? Assim, o que a gente quer dizer com isso? Poxa, a equipe, ela vai ter um líder técnico, vai ter os desenvolvedores, vai ter o design. Eles têm um perfil mais de se preocupar com aquelas questões do dia a dia do projeto, do que está acontecendo no momento. Eu entendo que é importante ter uma pessoa que consegue ter uma visão distanciada e ter maldade no sentido de experiência para enxergar certas coisas que as pessoas que estão ali imersas não enxergarão. Então, eu diria que tem dois motivos que me vêm à cabeça principais. Um é que ainda a relação com as empresas, por mais que vá mudando, ainda segue uma linha mais tradicional e as empresas ainda têm estruturas, a gente tem falado muito sobre isso, nas estruturas do século XX ainda. Então, alguns princípios do agilismo ainda soam meio ingênuos para empresas que têm milhões de hierarquias e de metas locais. O que eu estou querendo dizer com isso na prática? Você ainda tem que formalizar um tanto de coisa, discutir um tanto de coisa, em um tanto de lugar, repetir várias coisas, e alguém com um bom perfil de comunicação e de assertividade, etc., tem que fazer isso. Além disso, tem essa história de você ter alguém que tem uma visão distanciada e que vira um coach da própria equipe e que relembra a equipe os princípios que ela está seguindo e que cutuca a ferida da equipe, né, quando ela não está enxergando uma coisa, que não necessariamente a equipe vai... Eu fico brincando que às vezes, eu já falei isso para um cliente, né, que é muito injusto. Às vezes está dando tudo certo, aí o cliente fala, pô, tira o gerente de projeto, não está precisando dele. É igual a história do juiz quando está pitando o jogo bem, né? E às vezes está dando tudo certo por causa de intervenções. O cara pode estar garantindo que uma reunião diária foi bem feita, garantindo que uma análise crítica realmente você conseguiu extrair alguma conclusão importante ali, ter feito algum tipo de provocação que mexeu com a equipe. Mas aí a gente volta a uma coisa que norteia tudo aqui, né? Que a gente fala em muitos outros episódios, né? É longe de ser prescritivo, né? Do cara ter uma receitinha de bolo, porque ele tem que realmente ter uma habilidade, diria, humana maior, né? Do que... É o sense responde aplicado ali no no projeto. papel, Ficar observando e fazendo essas... É o jardineiro que você gosta, né? É um jardineiro local ali, né? Cuidando do canteirinho. Fala que o time é um canteirinho, né? Porque porque eu acho engraçado, assim, talvez equipes extremamente maduras e já em velocidade de cruzeiro, né? Você possa falar, não está precisando mais disso. Mas é engraçado porque sempre tem distúrbio, sempre está acontecendo alguma coisa que parece que esse alguém com um perfil diferente, com uma visão mais sistêmica, que entenda mais do relacionamento entre as pessoas, que entenda mais do que essencialmente está fazendo aquilo dar certo do ponto de vista de metodologia e de princípios, parece que é importante ter esse alguém provocando, né, a equipe o tempo todo e... Não é isso? Eu tô convencido que esse papel tem lugar, igual você disse muito bem, assim, em empresas que estão passando por transição, isso é mais importante ainda, porque tem um papel, né, com o cliente muito importante em termos de convencimento, né, e de reforço, mas esse papel junto do time eu acho que ele vai ter lugar sempre, assim, porque você precisa de ter o seu líder técnico ali com o drive correto, né, de, cara, sua especialidade, aquilo que você faz bem, né, aquilo que você se sente realizado em fazer é software, então o máximo possível aqui te dá tranquilidade de você poder focar no que você faz bem e a gente ter essa visão de a maldade, né, que é a palavra que você usou, do que está em volta ali para conseguir manejar bem esse entorno ali, né? Eu acho que essa figura sempre vai ter lugar. Ela sempre vai ter lugar, só que ela precisa de um conjunto diferente, talvez, de competências. Eu acho que talvez essa seja uma mensagem
importante, né, do que o tradicional enxergava. Porque uma pessoa assim, ela precisa estar muito envolvida no dia a dia para ela poder sentir, né, usar o sense response lá, né? Como é que ela vai sentir se ela não está realmente próxima ali do time? Que é uma das coisas que eu mais sinto falta no papel que eu realizo na DTI hoje, é o sentir ali, né, de, às vezes tá podendo estar mais próximo dos times. Mas ele vai ter que estar lá próximo, ele vai ter que entender do negócio do cliente dele, ele não vai poder mais confiar que só as habilidades de comunicação, de integração, de gestão de custo vão ser o suficientes, ele vai ter que conhecer do negócio para ele poder, né, às vezes dar uma opinião mesmo que vai agregar ali naquela discussão. É um conjunto de competências diferentes, né? Eu não sei se você concorda com isso. Eu ia perguntar justamente isso, como é que a DTI ajuda no desenvolvimento dessas competências? Porque se a gente pega um modelo tradicional das grandes empresas, então a gente tem a área do RH, o RH dá uma olhada, olha, esse perfil precisa desenvolver essas competências, inclusive ele é analisado, como é que chama? Ele é avaliado nessas competências, né? Um modelo até que tem sido muito questionado. Como é que a DTI faz isso para desenvolver os seus gerentes de projeto? A gente, lá na DTI, a gente está apostando muito nas estruturas de tribos e de guildas, né? Então, acho que o pessoal deve estar familiarizado, mas assim, a tribo, grossíssimo modo, é o conjunto dos squads, né? Agrupados por algum critério que seja por são squads do mesmo cliente ou na mesma tecnologia, enfim, isso foi tratado alguns podcasts atrás aí. Mas você tem algumas estruturas na empresa que elas perpassam, né, as tribos, elas são estruturas por interesse ou por papéis, né? Então você tem dentro das tribos o que a gente chama de chapters, então focado nos papéis, então você tem o chapter ali dos líderes de desenvolvimento, você vai ter o chapter dos gerentes de projeto em tribos que tem tamanho suficiente para ter isso. Mas você vai ter, olhando a DTI como um todo, uma guilda ali de gerentes de projetos, ou de tech manager, ou de qual nome a gente vai dar para essa figura, né? Talvez a gente tenha que pensar, inclusive, qual que é o nome que dá para essa figura. E nessa guilda é que são trocadas as melhores práticas, que as pessoas elas vão compartilhar os problemas, aquilo que não deu certo, aquilo que deu certo, vão estimular umas às outras a procurar literatura para entender como é que é esse cenário novo. Então eu diria que a forma mais intencional que a DTI tem hoje de fazer isso seria dentro das guildas, né? Das pessoas poderem ter os pares e pessoas com diferentes graus de experiência motivando umas às outras, trocando experiência e aprendendo juntas. E imagina que tem aí uma empresa, né, os colegas ouvindo a gente e eles trabalham ainda na forma tradicional. Não tem squad, não tem nada disso. Eles são gerentes de projeto. Uhum. O que você diria para eles? Como que eles podem começar a desenvolver essa mentalidade? O que você diria para eles que não seja procure outra empresa? Assim, é engraçado, Denise, porque quando a gente conversa assim, né, no CPF, como a gente tira o crachá e vai conversar com muitas pessoas que estão nesse mercado, muitos deles estão convencidos de que fazer da forma ágil daria resultados melhores. E eles se sentem realmente, às vezes, presos por uma estrutura, por barreiras que estão lá. E assim, sejam essas estruturas, essas barreiras reais ou mais mentais, né? Mas isso é muito colocado, assim. Assim, o que a gente coloca muito é que você tem... Eu vou fazer o link com o episódio anterior sem falar o palavrão do episódio anterior, que é o Freaking First Step. Que tá F asterisco, então eu posso colocar o que eu quiser no lugar do asterisco. Assim, você consegue fazer no seu grau de autonomia ali, você tem algumas ações que você consegue tomar assim, na direção certa. Eu falo isso porque no meu que eu brinquei de hiato aqui, né? Quando eu trabalhei no tradicional, algumas coisas eu conseguia fazer da agilidade que funcionavam bem, mesmo no contexto que era extremamente tradicional. Então a questão de dar autonomia para o time é uma coisa que, assim, dentro das limitações, né? Não vai ser você que vai dar o feedback para a pessoa, não é você que dá as metas para a pessoa, mas você consegue dar uma autonomia para a pessoa num nível tal que ela se sinta pelo menos mais dona daquilo do que ela se sentiria num ambiente tradicional. Você consegue criar uma cultura de dividir o problema, ou dividir as entregas, ou de priorização de valor. Tudo isso, ainda que limitado, são passos na direção certa
e que à medida que eles vão se provando, e aqui a gente está aqui justamente porque a gente acredita que eles vão se provar, fica mais fácil, você tem mais argumentos para ir para sua organização Então, mas- e ir mostrando, né? Não, mas assim, eu acho ótimo colocar, mas só um comentário, assim, eu concordo plenamente, mas assim, é por isso que tem a ver com aquele negócio de cultura que um dia a gente... vamos falar, Já vai ter que ser o próximo, pelo jeito. vamos falar sobre isso, né? Mas O assim... tema começa a incomodar a gente, né? A gente Não, precisa tem um negócio que eu acho que é complicado, assim, eu acredito pra caramba no que o Regis disse, mas, né, só tem um mas que é assim, a estrutura, fase antiga, né, que estrutura define comportamento, mas a estrutura, ela bota um limitador muito grande, né, para você ser capaz de fazer. Então, assim, tem uma analogia simplesinha que eu olhei outro dia, mas que é interessante, o cara falou assim, olha, a molécula de água, H2O, ela é a mesma, seja no gelo, seja na água, né, na água. E não adianta você pedir para a molécula no gelo, você ficar ali indo para lá e para cá, né? Ela está presa na estrutura. Então, assim, a estrutura é muito pior do que a gente imagina. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o cara também, nós temos que começar a falar sobre esse tipo de mudança, né? Que é o que os clientes perguntam mesmo. Se o cara não começar a ter a possibilidade também de ter um espaço de mudança apoiado pela liderança da empresa, o que ele faz é muito pouco, entendeu? É muito difícil do cara... Tem muita restrição, né? O pessoal não confunde assim. Quando a gente fala do primeiro, do freaking, né? Do primeiro passo lá, eu acho interessante colocar o seguinte, o que a gente fala é o convite à ação, né? Isso. Mas não tem jeito, vai ter que ser com alguma liderança, porque a história do espaço liminal lá, né? O liminal space, tem que ter um espaço onde a mudança comece a ser permitida, entendeu? Então, assim... Eu realmente acho que se um cara está numa estrutura tradicional e ele sente que ele tem as habilidades para trabalhar outro tipo de estrutura, ele deveria procurar outro lugar mesmo, porque hoje o que está mais precisando é gente... Eu gostei, gostei muito das duas entendeu o que eu quero dizer? Eu acho assim, isso é perfeito para um cara ajudar a começar. Perfeito. Mas o cara vai esbarrar no gelo ali fortemente, porque é impressionante. A empresa acaba com a fosse por lá, seria ali onde você, no seu hiato, né? Seria limitado, concorda? O que você poderia fazer. Melhora um pouquinho, né? Mas. Eu gosto muito das duas falas, eu quero aproveitá-las porque eu já criei muito programa de liderança, desenvolvimento de competências para liderança. E aí, recentemente, uma empresa me chamou, que já conhecia o trabalho, falou assim: olha, a gente está chamando você aqui porque a gente teve um baixo índice lá no Great Place to Work e os colaboradores estão falando que a liderança... Esqueçam Great Place to Work. A liderança é difícil demais. A liderança é muito difícil. E aí, gente, eu lembrei da minha época quando eu dava aula de design na graduação. E acho que tem a ver com o que o Regis falou e que o Schuster falou. Por que eu gostava da sala de aula? Tinha todas essas restrições, esse arcabouço, você tem que dar nota, aquela coisa, mas fechava a porta, tava você e os alunos, tinha essa liberdade que o Regis falou. Ali era eu e eles. Desde que eles não reclamassem na coordenação, podia fazer o que eu quisesse ali dentro. Então tem uma certa liberdade. Por outro lado, o que eu parei de dar aula na graduação? Porque aquela liberdade não era suficiente. Então eu comecei a me rebelar contra o sistema educacional. Eu falei, gente, já que o sistema não muda, eu não vou mudar o sistema, eu saio do sistema. Então, quando eu gosto dessa fala sua, Regis, porque alguma coisa está no domínio do líder, sim. Dar essa autonomia é ele. Porque a gente pode fazer, né, o contrário, né, Schuster? Ok, vamos ser uma empresa ágil, dar toda essa liberdade para o líder, mas a mentalidade dele não é essa. E então isso também não muda. São os dois, criar o sistema, esses elementos, mas também trabalhar assim, só deixando interno, claro, né? Eu concordo muito com o que o Regis falou, mas eu só acho assim, eu acho assim, tem empresa que falha muito a liderança que está no alto em achar que vai mudar. Não é que ela vai fazer a mudança top-down, não é isso. Mas ela tem que criar, mais uma vez, a história do jardineiro. Perfeito. Se ela não criar condições para que aquele time, aquelas mudanças onde ele já enxergou o mindset, comece a acontecer, não vai acontecer, porque todo o status quo vai sempre jogar contra, desde a estrutura de incentivo, do jeito que as pessoas são bonificadas, do jeito que uma eventual falha vai ser tratada, o cara vai ter que ser um milagreiro ali, entendeu? Para poder... Então, assim, tem que aproveitar as duas coisas. Uma pessoa... Que é o sistema complexo. Igual, como é que o livro lá chama o nome do né? Igual sempre esses caras,
os diferentes, né? Os caras, outliers. os meio um outlier que enxerga ali que ele pode ser ágil, etc. Mas você vê, é meio óbvio isso, mas sem um comprometimento da liderança para criar um espaço onde a mudança pode acontecer. Acho que esse caso. Não. É assim, eu quis muito dar no sentido assim, de olhar pro cara que é gerente de projeto, ele tá se sentindo muito, né? Porque eu te falo assim, que, de novo, falando muito de experiência pessoal, né? Que a gente tá falando muito de troca de experiências aqui. As poucas coisas que eu consegui fazer no meu grau de autonomia ali me deixavam mais feliz com o meu trabalho, sabe? Então, assim, o cara às vezes ele tá se sentindo tão sufocado ali mesmo, cara, que às vezes não é uma saída para ele. E querendo ou não, às vezes você vai mostrar alguma coisa funcionando diferente ali pro seu chefe, já é um argumento, né, para mudar. Então, de fato, tem essa complexidade ali, né, do cara, de fato, saber que ele tem que ter a real, né? Sim. Esse é o problema, né? Ele tem que concordo, saber que ele não vai mudar a organização sozinho. Mas ele vai. Eu concordo, é interessante falar em experiência pessoal, porque eu tive duas interessantes. Eu tive um hiato também, breve. Antes do meu hiato, né, eu falo assim, época de Atan, como é que começou a minha história com o agilismo? Eu já contei essa história outra vez, mas brevemente assim, eu estava pela Atan, numa sociedade, fazendo um produto lá, voltei para a Atan para assumir a gerência lá de TI, né? Mas o que foi interessante? O André da Mata, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, né? Um mentor muito importante para mim, ele me deu uma autonomia completa, ele abraçou muito a ideia. Ele, sabe, então assim, a mudança toda foi possível, né, fazer dentro da TAM, por exemplo, por causa disso. Aí olha que curioso como as coisas são, como é que é um exemplo que eu estou falando. Aí, quando a TAM foi comprada e entrou numa estrutura que seria o gelo ali, né, uma estrutura super rígida, que você tinha pouquíssimo grau de liberdade, aquilo simplesmente acabou. E acabou muito rápido. Entende? E aí eu até diria que dentro do projeto que eu conduzia lá, a gente tentava emular a situação antiga, sabe? A gente tentava se organizar igual o Regis, de um jeito que emulasse a situação antiga. Mas tinha uma estrutura gigante que simplesmente impedia. Entendi. Você não tinha a menor esperança no fundo. O que você falou, você conseguia ter um certo prazerzinho ali com algumas coisas. Mas assim, não tinha jeito, porque no final você tinha um jeito, uma estrutura ali que te massacrava nesse sentido assim, de voltar para o estado, não falo massacre no sentido de voltar para o estado... Isso é tão interessante, quando eu comecei a trabalhar... E assim, é uma experiência bem, né, bem clara, que na TAM já era o contrário, o pessoal realmente deixava... Não, porque isso que você sentiu ali, né, eu lembrei de em 2009, quando eu comecei a levar workshop de criatividade para as empresas, e às vezes eu ficava ali na sala fazendo workshop e eu sentia que as pessoas realmente faziam a virada de mentalidade para criatividade. Mas aí quando eu ia perguntar para quem me contratou, eu falava, tá, mas o que vem depois, né? Tipo, os gerentes deles, os líderes também vão participar? Não. Então veio na minha mente um quadro do Rogério Fernandes, que é um anjo, uma asa enorme, mas sem braço. E é isso que eu sentia que acabava no final do workshop de criatividade. O pessoal se descobria, se redescobria criativo, mas não tinha braço, porque a estrutura não permitia. Então eu comecei a alertar quem me contratava. Falava, olha, eu acho que você está me contratando para gerar um problema para você. Porque as pessoas vão começar a questionar tudo. E eu comecei a ficar frustrada de falar, gente, por que eu estou fazendo aqui? Aí me veio essa fala sua no início, que é, cara, por que você ainda está nessa empresa? Eu me resolvi assim, eu falei... O meu papel é ajudar essa pessoa a mudar o mindset. O que ela vai fazer agora... Denise, que curioso, por exemplo, naquelas... alguns eventos que eu participo com a Hyper, né? A Hyper, ela faz um processo de deixar o cara ali completamente afetado psicologicamente sobre a necessidade de mudança. Mas eles sabem que o cara chega na organização, isso é difícil, tanto que eles têm uma linha de consultoria para tentar mudar a organização. Mas uma coisa que eles fazem... é fazer o sujeito mandar uma carta para ele naquele momento que vai chegar um mês depois. Maravilhoso. Sabe? Porque na hora o cara tá assim, eu quero mudar o mundo, não sei o quê. Super energizado. Eles sabem que isso passa. E eles, né, então assim, isso é muito bom. sabe, é um negócio, assim, isso é um desafio enorme, assim. E eu responderia também aquela pergunta que você fez do Regis, do que o cara pode fazer. Ele tinha que tentar dar um jeito de convencer as lideranças que ou vai fazer esse tipo de coisa ou vai morrer, a não ser que a empresa esteja em algum segmento que esteja imune a essas mudanças, né? Igual a gente sempre fala, mais regulado, mais monopolista, ou o que seja, porque
isso não é brincadeirinha, né? A empresa realmente não vai ficar competitiva. E convencimento é a habilidade de gerente de projeto. Então você não bem, fique dando desculpa, não. Você tem capacidade de convencer sua liderança. O que eu acho mais, por exemplo, tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, que é o do Luciano Pires, né? Que faz o Café Brasil. E aí ele fala um negócio, tem um podcast que chama Pedrinhas no Lago, né? Que é um pouco o que o Regis falou, né? Você vai jogando pedrinha no lago, gerando ondas de mudança. Só que a pedrinha aqui, no caso, para mim, tem que ser pelo menos um squad ou 2 squads que comecem a trabalhar de verdade, entendeu? Para gerar uma onda de mudança na empresa. Porque um cara ali sozinho fazendo isso, ele vai ter uma dificuldade assim, tremenda, entendeu? Ótimo. Bacana. Acho que a gente concluiu aqui, né? Além dessa fala do Schuster aí a gente sempre cai no squad como a nossa unidade mínima de valor, a nossa semente que pode ajudar o ágil a ficar mais claro para a organização e tal, aumentar o poder de argumento, né, do gerente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só para terminar, assim, que no final das contas a gente não está dando caminhos prescritivos para ninguém seguir, especialmente o gerente de projeto, mas como o Xuxa falou, a gente na DTI, a gente tem essa figura, essa figura ela tem lugar. O importante é para o pessoal, eu acho assim, como dica, é entender que o cenário mudou, de fato, assim, especialmente, estou falando aqui de desenvolvimento de software, né? E muitas das competências que eram exigidas antes, elas precisam ser revisadas agora. E muito do que a gente aprendeu, de fato, vai precisar ser contestado e mudado. Mas o mais importante é o mindset mesmo. A partir do momento que você consegue enxergar a sua atuação, né, aquilo que eu falei, o que eu faço que uma inteligência artificial não vai fazer melhor, né? O que eu estou trazendo de único para a mesa? Assim? Cada interação do gerente de projeto com o cliente, ele tem que responder essa pergunta. Cara, o que eu estou trazendo para a mesa aqui? O que esse cliente está enxergando na minha atuação aqui que tá levando essa entrega para gerar um valor maior do que se eu não tivesse aqui? Eu acho que essa é a provocação, é mais uma provocação, né, talvez que a gente precisava fazer com os gerentes de projeto. E dizer que tem vida do lado de lá. Nós estamos passando por isso juntos. Muito bom, gente. Ficamos por aqui então. Até a próxima. Você ouviu Os Agilistas. Até a próxima. Falou.